O André Henning falou sobre a não fala do Abel, né? A não fala do Abel, que é sobre o lance do Al-Sadd, o pré-contrato e tudo mais. Vamos dar uma olhada no que ele falou, na opinião dele. O Abel, inclusive, ontem, para quem não viu a resposta dele sobre isso, tem que ir no canal, vou deixar aí no card para vocês assistirem, mas né, o Abel, em resumo, deu uma sabonetada, né? A gente talvez tenha seus motivos, a gente vai saber talvez lá na frente, mas vamos dar uma olhada aí no que o André Reni falou e depois a gente comenta, beleza? Já deixa a sua inscrição no canal, seu comentário, seu like é muito importante e o link da live completa da TNT com o André Reni tá na descrição, ele fala sobre outras coisas, o Paquetá, Champions League, o Xavi demitido, enfim, várias coisas aí para quem especialmente gosta de futebol europeu. Vamos ver. E queria falar sobre o episódio Abel, ô João. Todo mundo sabe, o Abel está sendo um alvo de uma ação lá, de um pedido do Al-Sadd, né? Al-Sadd, lá na FIFA, que ele teria assinado um pré-contrato. Deixa eu só ter certeza que é o Al-Sadd. E ontem, eu pelo menos vivi a expectativa do Abel explicar. E eu sei, tem muita gente que vai falar, pô, mas a coisa é privada dele, é particular dele, ele não tem nada que dar explicação para ninguém. Ok, é um direito dele. É um direito que ele tem de não querer. Só que envolve o clube dele, envolve uma torcida que quer saber se ele estava indo embora ou não. E mais importante que tudo isso, porque até esse momento o cara pode falar, cara, o que interessa é que ele vai ficar. Se ele quis sair ou não, passou à vontade, ele vai ficar, não tem problema nenhum. O fato é que as informações estão aí, dando conta de que o Palmeiras talvez tenha que arcar com um pedaço da multa, com uma fatia da multa. E aí, o torcedor tem o direito de saber, pô, por quê, né? O que aconteceu? Ele realmente ia embora, ele assinou um documento e fez um acordo com o Palmeiras na hora de renovar, falando que já tinha um acordo, e aí o Palmeiras se dispôs a pagar uma parte da multa e tal, porque é um dinheiro do clube, né? E o torcedor, pô, a gente vive num ambiente que o torcedor quer saber como é que o clube gasta o dinheiro dele, como é que... Então, no meu entendimento, o Abel errou ao não deixar claro se ele assinou ou não um documento. Ele diz na entrevista coletiva ontem, depois do jogo, talvez ele tivesse irritado por causa da situação em campo, que o Palmeiras não atuou bem, mas ele vem e fala assim, vocês sabem. Não, a gente não sabe, Abel, se você assinou ou não. Aí ele diz assim, o que importa é que eu estou no Palmeiras. Sim, isso é bem importante. Você está no Palmeiras e defende o Palmeiras com unhas e dentes e tal. Mas será que o torcedor não tem o direito de saber de onde surgiu esse papo, então? Porque seria muito simples, cara. Vocês sabem aqui, tá? Vocês sabem aqui o meu pensamento. Errar, cara, todo mundo erra. Assumir o erro é parte de ser um ser humano que quer ser melhor, que quer, enfim, fazer as coisas certas. Ele mesmo fala que a vida dele é um livro aberto e tal, com 2 ou 3 páginas que ele se envergonha. Porque todo mundo erra. E você tem o direito de mudar de ideia, você tem o direito. Ele poderia tranquilamente chegar na entrevista e falar, gente, eu não assinei. Eu não sei, baseado em que eles estão querendo 5 milhões de euros, porque eu não assinei. Eu cheguei a conversar, meu empresário conversou, ou meu empresário não conversou, ou sei lá, mas eu não assinei. Tá resolvido. Ou ele poderia tranquilamente chegar e falar, gente, eu assinei algo que não era um pré-contrato. Eu assinei algo que era mais ou menos o seguinte, caso
eu saia do Palmeiras, a preferência é acertar com vocês. Vocês têm uma carta aqui de preferência. Qual é o problema? Ou ele poderia tranquilamente chegar e falar: gente, eu não tinha renovado o meu contrato com o Palmeiras ainda e eu sentia que o meu ciclo estava chegando no fim. Eu assinei um pré-contrato. E agora vou arcar com as sanções previstas no contrato. Eu mudei de ideia depois, reavaliei, achei melhor ficar no Palmeiras, mas eu realmente, naquele momento, eu assinei um pré-contrato. E o que a FIFA disser que eu tenho que pagar, eu vou pagar. Qual é o problema? Qual é o problema? O fato de não falar, a gente já conversou sobre isso ontem aqui, gera muita especulação. Peraí, mas assinou ou não? Pera um pouquinho. Mas, e aí? Agora o clube que tem que pagar? Mas o clube árabe tá maluco? E aí, por exemplo, a Gislene tá aqui falando. Ele não tem que ficar falando mesmo. Quanto mais fala, mais o povo enche o saco. Não é verdade. É justamente o contrário. Quanto menos ele fala, mais se especula. Porque se ele chega e explica, gente, eu não assinei. Hoje, a gente estaria aqui comentando o seguinte: cara, ele não assinou. Essa é a palavra dele. Vamos ver agora o que diz a FIFA. Liga lá no Clube Árabe. Escuta, vocês estão processando. Ele não assinou. Ou se ele fala, eu assinei e mudei de ideia, hoje estaria todo mundo comentando, pô, cara, ele assinou e mudou de ideia. O não falar é o que gera a especulação e as teorias mais absurdas possíveis. Eu, humildemente do lado de cá, acho que o Abel errou ao não explicar a situação dele. E o Palmeiras parece que está vendendo mesmo o Estevão para o Chelsea por 60 milhões de euros. Ave Maria. É muita grana, hein? É muita grana. E aqui, ó, vocês que estão aí falando para deixar o Abel em paz, que não sei o quê, poucos neste país defenderam tanto o Abel como esse carequinha aqui. E continuo defendendo quando eu acho que ele tem razão. Foi perseguido em vários momentos, continua sendo perseguido em vários momentos, e em vários momentos, se eu achar que eu deva, eu vou defendê-lo. E em vários momentos, eu vou criticá-lo. Hoje é um dia em que eu acho que ele tem que ser criticado. É isso, né? Então a fala do André Henning, a opinião dele é foda, né? Porque assim, o Abel é um cara que, pô. E é verdade. O André Henning já defendeu bastante o Abel. Disso não dá pra discordar. A gente aqui no canal, mano, já defende o Abel já, meu Deus do céu. Eu achei que ele podia ter falado, mas tem aquelas questões que a gente até levantou aqui, talvez por questão da defesa dele, né? Questão judicial, ele não pudesse falar, né? Porque, pelo menos na justiça comum, você não pode levantar provas contra si mesmo. Então é por isso que quando às vezes alguém comete um crime, ou não comete, e ele é entrevistado, né, antes de um julgamento, ele não fala dos detalhes, né? Porque realmente ele precisa, a parada precisa acabar para ele poder falar. Fica no ar se quando tudo isso acabar, se o Abel vai vir a público falar, ó, foi isso, naquela vez eu não falei por causa disso. E acaba sendo assim, igual o da René falou, é a torcida que espera, né, mano? Tem a imprensa, tem todo mundo assim, mas quem tava esperando uma resposta era a torcida, né? E assim como a torcida sempre saiu em defesa do Abel, acho que até por consideração ele poderia ser um pouquinho mais transparente. Se tiver essa questão judicial, eu entendo. Agora, se for só uma opção dele, pessoal, fala, não vou falar porque acho que eu não tenho que falar, aí eu realmente não discordo, mas, mano, talvez esse seja até o último vídeo sobre o assunto, tá? Porque realmente daqui para frente a gente não vai ter mais o que falar, a não ser que tenha algum desdobramento aí, algum bastidores que a gente não conhece, mas daqui para frente realmente não tem mais o que falar sobre o assunto. Abel então não comentou e a gente ficou aí esperando. Beleza? Comenta o que você acha, deixa a sua inscrição no canal, muito importante, seu like. E é isso, tamo junto.